Olá, maravilhosas! Tudo bem com vocês? Aqui é a Cássia e aqui você aprende como ter uma vida e uma sexualidade saudável através da limpeza uterina. Seja muito bem-vinda a mais uma aula, mais uma live de pré-aquecimento para a nova era da limpeza uterina que vai acontecer na próxima semana, dia 30 de janeiro, 1 e 3 de fevereiro. Quem aqui já está inscrita, coloca tô, coloca estou, já, não sei, mas vai colocar aqui para eu saber que está inscrita. E quem não se inscreveu, corre para se inscrever, porque vai rolar muita coisa legal. E lá, na nova era da limpeza uterina, eu vou explicar para vocês como funciona o meu método de limpeza uterina, que faz muitas mulheres que ajudou e ajuda muitas mulheres a terem uma vida e uma sexualidade saudável, liberando sintomas, liberando um monte de coisas que resgataram a sexualidade potente que elas tanto desejavam. Lembra de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação de cada vídeo. Porque se você não ativa o sininho, você não recebe a notificação. E hoje, a gente vai falar sobre um tema muito delicado e ao mesmo tempo muito curioso, muito polêmico, que é o divórcio energético e as energias de ex-parceiros que muitas vezes nos adoecem. Isso é um conceito, isso é uma percepção que que ficou muito oculta e que muitas mulheres não têm essa visão. E eu quero falar com vocês hoje sobre isso. E hoje eu abri uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram, perguntando para mulheres: você notou, olha isso, que você apresentou pioras nos seus sintomas ginecológicos ou começou a apresentar sintomas ginecológicos e problemas da sexualidade depois de um relacionamento tóxico ou difícil? 100%, 98% sim, e 1% mais ou menos. Depois perguntei: o que que você desenvolveu após esse relacionamento tóxico? Minha caixinha de pergunta nunca encheu tão rápido como hoje. Foi todos os sintomas possíveis. Desde endometriose, desde miomas, desde dor na hora da relação e um monte de coisas. Então, eu vou explicar para vocês como é que funciona tudo isso. Falei para vocês também da importância de vocês terem consciência de que não adianta terminar. Terminar não é o suficiente. Vocês sabiam disso? E que as energias dos seus parceiros sexuais e até os seus primeiros parceiros amorosos sexuais podem estar atuando no seu ventre ainda hoje, anos depois. Vou explicar para vocês como funciona tudo isso, certo? Então, eu quero que vocês entendam a primeira coisa. Deixa eu refletir, deixa eu sentar aqui. Primeira coisa que eu quero que você saiba. Essa percepção de que quando nós nos relacionamos sexualmente com alguém, há uma troca energética, é uma percepção que vem de muitas filosofias diferentes. Eu falei hoje nos stories da alquimia, mas as ancestrais andinas, lá no pessoal dos Andes, também tem essa percepção. O pessoal da tradição chinesa também tem essa percepção, que a relação não é apenas troca de fluidos, é troca de energia. E aí, se você presta atenção em como funciona a relação, quando há o orgasmo, quando há a ejaculação dentro da mulher, ela acontece em nível físico, mas em nível sutil também. Ou seja, o seu útero, ele é esse espaço que recebe a energia do outro. E, portanto, você vai recebendo, recebendo, recebendo e recebendo. Daqui a pouco, tá cheio de energias de pessoas diferentes. Então, digamos que você teve um parceiro durante muito tempo. Toda vez que você se relacionava, existia essa troca de energia. E aí você vai para outro, e depois você vai para outro, e aí você não faz os cortes energéticos e as liberações que precisam ser feitas. Daqui a pouco, você nota que entre um parceiro e outro, você tem diminuição da libido. Eu fui assim. Eu passei por uma relação muito difícil,
muito difícil, em que eu me senti desrespeitada em vários níveis. Quando eu me libertei, eu achei que eu tava liberada, que eu tava livre. Tadinha. Eu só fui conhecer o divórcio energético, que é o que eu vou falar hoje, e essa energia de ex-parceiros que fica acumulada no útero, que é uma memória uterina, anos depois. E eu fiquei muito tempo entre o término dessa relação e de conhecer, descobrir a limpeza uterina e o divórcio energético, muito tempo apresentando sintomas. E eu tô falando isso aqui porque eu quero que você entenda que se você percebeu que após uma certa relação, um certo relacionamento, você começou a apresentar sintomas, você precisa também, por isso que nós fazemos a limpeza uterina, fazer os cortes energéticos com essa pessoa. Eu vou mostrar para vocês, antes de falar os 4 níveis de cortes que a gente faz, eu vou mostrar para vocês como funciona o vínculo com alguém. Vamos lá nos nossos bonequinhos, né? Quem aqui que gosta dos bonequinhos e entende? Entende melhor com os bonequinhos. Vamos lá. Essa aqui somos nós, lindas, maravilhosas, tá? Lindas e maravilhosas. Estamos aqui, felizes e saltitantes na vida. Temos um parceiro, tá? Nos relacionamos com essa pessoa. Quando eu me relaciono com uma pessoa, eu crio um vínculo. Um vínculo. Eu vou representar o vínculo, que a gente chama também de emaranhamento. Tá desfocado? Peraí. Focou. Com essa cordinha. Opa, criei um vínculo com esse aqui. Com esse senhor aqui, com essa criatura. Aí, por algum motivo que não deu certo, vocês dois terminam. E ele vai para a vida dele e você vai para a sua. E você pensa, opa, tô livre. Estou livre. Isso aqui, ó, segue entre vocês. É como se fosse um elástico. E aí você encontra outra pessoa. E aí você já tinha esse vínculo com esse outro aqui. Você vai ter um vínculo com esse aqui. Olha aqui. Ui, derrubei. Não deu certo, vira para outro lado. Vamos achar outro aqui. Mais um. E aí eu faço uma pergunta, não muito legal, mas quantos parceiros você teve ao longo da sua vida? Porque isso você está vinculada com eles. Olha aqui. E cada uma dessas energias estão até hoje no seu útero. Olha esse monte de cordinha, emaranhamento e coisa aqui. Isto aqui é o seu campo energético. Esse aqui é o seu ventre, tá? Isso aqui, esse embolo todo aqui é o seu ventre. Socorro! Socorro! Exatamente. Foi exatamente a mesma coisa que eu pensei quando eu descobri tudo isso. E eu tô mostrando para vocês entenderem que o vínculo sutil, o vínculo energético, ele é atemporal. Então eu percebi, fazendo as limpezas uterinas e os divórcios energéticos com esses parceiros que foram difíceis, que tinham passado 10 anos, 8 anos, 15 anos e ainda tinha o vínculo. Então, não importa quanto tempo foi a relação. Já recebi perguntas do tipo, Cássia, mas se usa preservativo, tem troca de energia? Claro que tem, não seja ingênua. Existe a energia, a troca entre vocês. Para vocês terem noção de como funciona, e se é homoafetivo? Mesma coisa. Por isso que eu coloquei os bonequinhos coloridos também, porque eu não quis definir gênero. Para todo mundo, a troca de energia. Então, vocês estão entendendo que o buraco é muito embaixo da limpeza uterina? Existem camadas e camadas de limpezas que a gente vai fazendo. E no divórcio energético, a gente está fazendo pelo menos 4 camadas. Então, vocês vão sentar aí, vão sentar e vão ouvir, né? Senta que lá vem história, tá? Vou falar os 4 níveis aqui.
Só vou escrever os números para você entender como funciona a parada. Então, essas cordinhas aqui, esse embolo todo que eu falei para vocês, ele acontece em 4 níveis. Então, existe essa cordinha, é como se toda vez, ó, como se toda vez que você fosse para a vida, após um relacionamento, você tivesse que finalizar aquilo adequadamente. Então, você sente, por exemplo, que depois de uma certa relação você nunca mais fluiu, ou uma mulher pescou exatamente isso, exatamente isso. Ela disse assim, Cássia, olha só, eu adorei o teu conteúdo, tô conectada contigo, mas eu tenho uma pergunta. Eu não tenho mais sintomas ginecológicos, eu não tenho sintomas ginecológicos ainda, ela disse, mas eu percebo que eu não consigo ter relações. As minhas relações sempre dão errado, minhas relações sempre dão problema. Eu não consigo ter ninguém, não flui pra mim. Não flui pra mim os relacionamentos. Isso tem a ver com a limpeza uterina? Tem. E eu falei pra ela, vem na live hoje, porque isso tem a ver com o divórcio energético que não foi feito com os parceiros anteriores. Então, cada vínculo que você vai tendo depois, os posteriores vão ficando cada vez mais fracos. Porque você é como se você levasse para dentro das suas relações os antigos, os ex, as ex, tanto faz. Como é que eu chego inteira numa nova relação? Quando eu começo a cortar esses vínculos, a fazer os cortes, caiu todo mundo. Fazer os cortes com todo mundo, parece que, né, morreu todo mundo. Como é que eu faço esses cortes? Divórcio energético na limpeza uterina. Vou explicar para vocês lá na limpeza uterina também. Então, assim, perceberam tudo isso? Perceberam? Na tradição andina, elas dizem o seguinte, para vocês terem noção. Quando eu li, eu fiquei horrorizada. Mas vou falar para vocês aqui. E em nível sutil, quando a gente enxerga esses vínculos, essas energias dos parceiros que ficam no nosso útero, eles são como larvas, como se fossem larvinhas dentro do seu útero. O que essas larvinhas são? Bloqueios, energias de outras pessoas no seu centro de poder, que é o seu útero, no seu centro de criação, que é o seu útero. E aí você se sente esgotada, adoecida, cansada e não sabe por quê. Porque nós precisamos constantemente limpar os nossos úteros, limpar as informações dos nossos úteros, sejam emocionais, sejam de padrões ancestrais, como nós falamos muito também, sejam também energias de ex-parceiros que nos relacionamos, porque senão elas estarão aí pelo tempo até você limpar. Então, um dos pontos chave, que traz muito adoecimento para as mulheres é essas energias de ex-parceiros não limpas, que nós, na limpeza uterina, limpamos com o divórcio energético. Certo? E quais níveis a gente tem que limpar? Quais níveis? 4 níveis, tá? Anota aí para você. Primeiro nível. M, mental. O que é o nível mental? Digamos, eu vou fazer aqui o desenho do iceberg, tá? Digamos que isso aqui seja um iceberg de gelo, tá? Aí, isso aqui é a água. A gente só vê de fora essa pontinha aqui, mas aqui embaixo tá um monte de coisa. Isso aqui é a sua mente. Nível mental. Isso, a Camila tá falando aqui, tá trazendo para vocês os tópicos que eu tô falando. O primeiro nível, nível mental. Na sua mente, você diz assim: eu estou namorando consciente. Eu estou namorando com fulano. Terminei com fulano.
Isso aqui é o que você acessa em nível consciente, que está em cima d'água, essa pontinha aqui. Existe aqui embaixo, em nível inconsciente, e podem existir, e muitas vezes existem, porque fazendo os meus próprios divórcios energéticos, eu percebi vários compromissos inconscientes. O que são compromissos inconscientes? Sabe aquelas juras de amor eterno? Te amo para sempre. Serei para sempre sua. Essas frases que a gente diz, essas falas que a gente diz, fica tudo armazenado aqui, ó, no inconsciente, embaixo d'água. Se você não faz o corte em nível inconsciente, você acha que tá tudo liberado aqui. E aí você não entende porque depois você começou a adoecer, apresentar problemas na sexualidade e não encontrar mais pessoas disponíveis para você. Porque inconscientemente você está com um compromisso, vocês têm pactos inconscientes com aquela pessoa que eu mostrei ali da cordinha. Pode ser nesse nível. Então, o primeiro nível do divórcio energético é o nível mental. Pactos, acordos e lealdades, exatamente. Tudo, tudo, tá? Segundo nível, emocional. Porque emoção é energia. E se eu, olha só, se eu, por mais que eu tenha terminado a relação, eu ainda tenho mágoas, feridas emocionais com aquele ex-parceiro, eu ainda tenho um emaranhamento. Então, eu vou pegar a cordinha agora e vou passar em mim. Então, é como se eu tivesse em nível sutil, ó, grudada nessa pessoa aqui. Grudada. Por mais que a distância física exista, existem mágoas, porque na minha intimidade, no meu processo, eu fico destilando ódio. Eu fico stalkeando as redes, entendeu? Eu fico dizendo porque ele fez isso comigo, porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque tem mágoa. Existe ainda vínculo emocional. E se existe vínculo emocional, como que eu vou estar disponível para uma outra pessoa? Como que eu vou carregando esse monte de mágoas, dores, traições, rejeições, olha essas feridas aí, tudo. Como é que eu vou ter saúde se eu carrego tudo isso dentro de mim, do meu ventre, do meu útero? Como é que eu vou ter saúde? Não tem como, gente. Não tem como. Então, um pilar essencial, um ponto-chave essencial da limpeza uterina é o divórcio energético. Primeiro nível, mental. Em nível inconsciente, eu preciso encerrar esses pactos, essas promessas, mágoas, más águas, exatamente. E o que que tem no nosso ventre? Tem o sangue menstrual, tem a lubrificação, tudo água. Ou seja, essas mágoas, essas más águas que a gente acumula, vão afetar a nossa lubrificação, vão afetar a nossa menstruação, vão afetar a nossa saúde ginecológica, tá? Então, assim, sim, é necessário fazer cortes energéticos com todos os parceiros que você já teve, tá? As minhas alunas dizem, meu Deus do céu, os 4 níveis com todos. Pois é, gente, antes tarde do que mais tarde, tá? Porque eu também tinha um monte de parceiro aí pra fazer divórcio, mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, que antes de seguir aqui no assunto, vou contar uma coisa pra vocês. Eu só consegui me conectar com o Léo, meu marido, meu parceiro, inteiramente a partir do momento em que eu fiz os cortes energéticos com toda essa galera que eu vinha carregando junto comigo do passado. Então, eu não estava de fato aberta para uma relação como a que eu tenho hoje, que é acima da média, que é uma relação muito, muito intensa, muito, muito inteira, porque se eu não tivesse feito esses divórcios, foi só depois disso que ele apareceu. Inclusive,
Eu comecei a fazer os cortes energéticos. Opa, tremeu aqui. Ele mandou mensagem, a gente era só amigo na época. E a gente era só amigo. E no mesmo momento em que eu comecei a fazer essa movimentação, ele, oi, entende? Para vocês verem como o campo, a energia, chega antes de você. E aí você não sabe por que, que não consegue melhorar na saúde, porque o seu campo tá adoecido, o seu campo tá cheio de energias de outras pessoas. E aí tem outro ponto importante, que é quando você começa a fazer os cortes, isso aconteceu comigo, as minhas alunas também sabem disso, e é muito interessante. Quando você está começando a fazer, ó, cortar essas correntinhas, essas amarras todas que estão aqui, te prendendo essas pessoas do passado, de alguma forma elas te chamam. Eles te ligam. Porque eles sentem que tá, ó, afastando. Porque o que que é a energia uterina? Energia de criação, energia vital, energia de vida. Então, enquanto existe esse vínculo, esse emaranhamento, a sua vitalidade, a sua energia vital, a sua energia criadora está indo para essas pessoas que estão aí conectadas com você no seu ventre. No momento em que você corta, essa sua energia volta de novo para você. Então você se sente disposta, você se sente saudável, você volta a sentir libido. O seu campo volta a ficar aberto para outras pessoas. Enquanto existem esses vínculos com esses ex-parceiros, as suas energias estão tudo indo para outras pessoas. Por isso que você vai ficando desvitalizada. Desvitalizada, adoecida. Sem libido. Porque libido é energia de vida. Lembram? E a vida veio através de uma relação sexual. Portanto, libido é energia de vida, tá? Aí, você diz assim, tá, mas eu tenho um parceiro atual e eu sinto que tem coisas atuando, que por causa da minha relação anterior, eu não consigo estar inteira para esse parceiro atual. Exatamente também por isso que se você precisa fazer a limpeza uterina e o divórcio energético, com o divórcio energético. Por quê? Porque você está trazendo para a sua relação atual, entre você e o seu parceiro, todos os anteriores. Todos os anteriores. Então é como se você não conseguisse aprofundar a sua relação, caso você já tenha uma, não consegue, a coisa não consegue fluir porque existe uma galera entre vocês. Então, você precisa fazer os cortes. Os cortes. Qual é o primeiro nível? Mental, emocional, energético. E energético. Cortar energias que possam existir entre vocês. Esses dois são vínculos? São vínculos. Porque existe uma mente que está inconscientemente comprometida, existe um emocional ferido que está vinculado a esse ex, que pensa, que remói, que stalkeia, que te impede de estar aberta para o novo, porque se o copo tá cheio, se o ventre tá cheio, é a mesma coisa. Como é que faz? Tem que esvaziar. Para você ter espaço para o novo na sua vida, espaço para a energia fluir, espaço para a saúde fluir, para a libido fluir e para uma nova relação acontecer. Em nível energético, as trocas de energias que houveram entre vocês, tá? Muito importante, tem esses 4 níveis. E o nível sistêmico. Ficou ruim aqui, mas dá para ver. Sistêmico. O que é o nível sistêmico? É você entender que isso é muito importante e a gente não faz isso. Não faz isso. Não faz isso. O que é o nível sistêmico? É dar um lugar para essa história na sua vida. Porque o que a gente quer fazer quando acaba uma relação horrível? Eu sei porque eu já fiz isso, tá? A gente quer esquecer que ela fez parte da nossa vida. A gente não quer nem falar sobre isso. A gente não quer nada.
Só que é exatamente essa exclusão que vai manter você conectada, emaranhada ainda com essa pessoa. Então, para que haja os cortes em todos os níveis, você precisa dar um lugar para essa pessoa na sua história e na sua vida. E isso é uma das coisas mais difíceis de fazer. Lá na limpeza uterina, eu entrego para as alunas o passo a passo de tudo isso. Por quê? Porque não adianta você fazer a limpeza uterina se você não faz também cortes com esse. Porque se você não faz, muitos sintomas não desaparecem, porque eles começaram por causa da desvitalização do seu útero, desvitalização do seu ventre, por causa daquele vínculo, daquele emaranhamento, daquela coisa toda, tá? Então, vamos lá. Algum corte energético também em relação a familiares tóxicos? Sim, você pode fazer. Inclusive, eu recomendo. Eu recomendo por quê? Porque muitas vezes, gente, e aqui tá um outro ponto importante. Eu falo de relação íntima porque realmente é um dos cortes mais difíceis de desfazer. Mas existem outros vínculos que, de fato, fizeram com que a gente degringolasse depois. Então, existem cortes que são essenciais, por exemplo, com pai e mãe, divórcio energético com pai e mãe, nos quatro níveis. Porque às vezes você tá casada, você tá compromissada com a mãe, com o pai. E aí, o que que adianta? Ai, nunca tive ninguém, você tá casada com outro, ou com a mãe ou com o pai. Por muitos anos, eu fiquei casada, entre aspas, com meu pai, porque meus pais se separaram. Então eu quis ocupar um lugar na vida deles, dela e dele. Então eu tive que fazer os cortes com os dois, tá? E tem um outro ponto extremamente delicado, mas essencial, gente, essencial de fazer divórcio energético. E aí nós temos que falar sobre isso, eu tenho que falar sobre isso, tá? Que é com os nossos abusadores, tá? Então, digamos que houve um abusador aqui, mesmo que você não tenha consentido, no momento em que aconteceu um vínculo de dor emocional, um vínculo energético e sistêmico foi criado ali. Então, você precisa fazer cortes energéticos com seus abusadores. São muito difíceis, são muito fortes, mas ao mesmo tempo eles são libertadores. Libertadores, tá? Porque é muita energia represada nesse trauma aqui. É muita energia vital, é muita energia emocional. E isso, muitas pessoas passam a vida toda andando em círculos, repetindo os mesmos sintomas, repetindo mais abusos, atraindo para sua própria vida, porque elas estão emaranhadas com essa energia. E se você está emaranhada com essa energia, você vive mais disso na sua vida. Então, olha quantas coisas aí eu já falei. Então, existem os vínculos que a gente falou, existem os vínculos, e nesses vínculos que há com cada uma dessas pessoas, há 4 níveis. Um mental, inconsciente, um nível emocional das emoções não elaboradas, não digeridas, o nível da troca energética e o nível sistêmico. Imagina, não é fácil dar lugar para uma pessoa que te feriu, que te traiu, que te abusou, que te machucou na sua vida. Um dos níveis mais complexos e ao mesmo tempo mais libertadores é o sistêmico. Então, muitas vezes a mulher, ela vai receber, né? Você recebe na limpeza uterina todo o processo, todo o passo a passo. Muitas vezes você tem que repetir os divórcios mais de uma vez com a mesma pessoa.
Porque o vínculo é tão profundo, que você tem que repetir e repetir e repetir até você sentir que foi. Até que foi. Então, olha quanta coisa pode estar te adoecendo, quantas possibilidades podem estar te trazendo sintomas na sexualidade e sintomas ginecológicos que você não tinha percebido até agora. Então, você precisa entender que há muita coisa para ser limpa aí, viu? Muita coisa para ser limpa. E lembra, primeira coisa, se inscreve no canal. Temos 80 maravilhosas ao vivo. Dá o joinha, se inscreve no canal. Bom, sobre divórcio energético, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar. Senão vou abrir para perguntas, tá? Mas deixa eu ver se eu expliquei. Tá. Como é que eu descobri o divórcio energético? Como é que eu descobri? Quando eu percebi que eu tinha acumulado vários problemas ginecológicos, vários problemas na sexualidade por causa de um relacionamento que ficou aberto durante muito tempo, que eu falei pra vocês. Então, eu percebia que claramente eu não era a mesma pessoa depois daquela relação. Eu comecei a ter dor na hora da relação, coisa que eu não tinha. Eu comecei a ter pouca lubrificação, coisa que não tinha problema. Eu comecei a ter baixa libido. E aí eu percebi que o buraco era mais embaixo, não bastava só me afastar fisicamente, dar tchau e deletar e bloquear o número do WhatsApp, entendeu? Não era assim. Não era assim. E aí, gente, vocês entendem quantos parceiros vocês têm? Quantos parceiros vocês tiveram? E é muito importante, depois dessa aula de hoje, ou até agora, você já começar a fazer sua lista. Porque você vai precisar fazer divórcio com todos eles, tá? Com mamãe e papai também, com abusadores também, porque isso tudo pode estar te adoecendo. Certo? Ó, uma pergunta muito boa da Camila. Se eu fizer o divórcio, eu me liberto ou a pessoa precisa fazer comigo? O que eu tô falando aqui é de o vínculo que você retroalimenta com a pessoa. Um vínculo só existe a partir do momento em que há esse alimento, há esse alimento. Então, se você corta, acabou. Se a pessoa tem as coisas dela para resolver, ela que resolva. Mas a gente está falando aqui de você, da sua parte, da sua responsabilidade em não nutrir e alimentar vínculos doentios e tóxicos para sua vida. Porque eles são tóxicos e eles te adoecem, justamente porque eles sugam a sua alegria, sugam o seu bem-estar, sugam a sua vitalidade e em algum momento vão te adoecer. Então, a sua parte é: eu não quero mais alimentar esses vínculos. Logo, eu vou fazer os cortes que eu não quero mais sustentar na minha vida. E é muito interessante porque às vezes a gente está apegada às coisas ruins, porque a gente acostumou a ficar destilando aquele ódio, a ficar naquela função toda, e que tem muitas alunas da iniciação que diziam assim: eu não imaginei que fosse tão difícil, porque eu achei que fosse até mais para ele, mas para mim foi difícil dar esse tchau. Eu achei que não ia chorar quando você vê, você tá na hora da liberação, tá doendo. Porque existe uma parte nossa que não quer largar o osso. Não é assim? Que não quer largar o osso, porque a gente se alimenta, às vezes, da negatividade, da raiva, da ferida, da dor. Vicia, você fica viciada. E aí, para você ter uma nova vida, para você ter uma nova, restaurar essa energia potente do seu ventre,
você precisa largar esse osso para receber um banquete lá na frente, entendeu? Mas para isso, você precisa se abrir. Você adoeceu após uma relação muito difícil? Conta aqui para mim. Se você percebe que teve uma relação que foi crucial no seu adoecimento, os homens que querem fazer divórcio, tem homens aí, chama no direct, tá? Porque é possível. Mas as mulheres é com limpeza uterina, tá? É com limpeza uterina. Nome completo, data de nascimento? Não, gente, nem todos a gente tem a data de nascimento. E aqueles de uma noite? E aqueles que a gente não sabe, mal lembra do rosto? Então, assim, fica tranquila se você não lembra de todos, porque isso sempre é uma dúvida que surge, que é o seguinte: você vai, conforme você for limpando, vai surgindo outros nomes, tá? Eu cheguei num ponto, para vocês terem noção, dos divórcios energéticos e da limpeza uterina, que eu já tinha limpado os mais. Porque a gente começa por quais? Pelos mais difíceis, obviamente, né? Pelos mais doloridos, pelos mais pesados. E a gente chegou num ponto que eu já tinha liberado todo mundo, que eu precisei, me veio claramente a intuição de que eu precisava liberar com o menininho que eu gostava lá na escola, na terceira série, quarta série. Vocês têm noção disso? Que tinha vínculo emocional meu ainda? E ó, tava aqui boiando no inconsciente, eu nem imaginava, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas veio claramente que eu precisava fazer porque eu não parava de sonhar com ele. Então, como é que você sabe que você tem um emaranhamento com aquela pessoa ainda? Quando você volta e meia sonha, volta e meia aparece o dito cujo, o traste. E aí você tem que fazer, ó, o corte, o corte. Porque ainda está te puxando, como se fosse um elástico mesmo que te puxa para trás, tá? E não é só necessariamente, ó, uma questão de você ter dias parceiros que te adoece. Porque, por exemplo, vocês viram nessa semana que eu falei de várias coisas. Falei de feridas emocionais, rejeição, abandono, abuso, humilhação, traição e injustiça. 6 feridas. Falei dos padrões familiares doentios. Expliquei as gerações que vão sendo passadas de útero a útero. Falei das causas que podem ter te trazido candidíase, cistite, que podem ter te trazido miomas. Falei também dos padrões familiares doentios. Então, não necessariamente pode ser os ex-parceiros que te adoeceram, mas muitas vezes é. Então, quando você fizer a sua limpeza uterina para conseguir resgatar essa saúde ginecológica e essa sexualidade potente que você deseja, você tem que ir em todos esses pontos. Vocês estão entendendo? E é isso que eu vou mostrar para vocês na nova era da limpeza uterina. Você tem que ter consciente todos esses pontos. Você tem que ter consciente as 6 feridas emocionais. Você tem que ter consciente os bloqueios que acontecem nos portais do ventre, que tem portais no ventre também. Você tem que ter consciência que a energia de ex-parceiros fica aí dentro, fica armazenada, fica emaranhada com você, dos abusadores também. Você tem que ter consciência de tudo isso, entendeu? Então, não necessariamente precisa ser de ex, mas podem sim te adoecer, tá?
Ó, e se a gente gostou, mas nunca se relacionou? O divórcio também é com a limpeza uterina? Muitas vezes sim. No meu caso, com esse menininho da quarta série, foi isso, né? Eu tinha uma paixão platônica por ele, mas ali foi aparecendo que eu precisava, porque existia um vínculo emocional. E lembra daquela conexão útero-coração? Então, o que o meu coração sente, quem guarda é o meu útero sutil, certo? Vou ler alguns comentários. Sim, eu tive um relacionamento. Ó, peraí, vou ler, peraí. Vamos lá. Só o nome é o suficiente, tá? Façam a lista aí dos parceiros que vocês sabem que precisam urgentemente fazer o corte energético, tá? Já é um primeiro passo aí pra vocês. Separem essa listinha e tenham essa consciência que é ultra necessário, tá bem? E aqui a Rosa diz assim: eu tive hemorragia uterina, aumento do tamanho do útero e tenho indicação para tirar o útero. Depois de uma relação, provavelmente sim. Então, quer dizer, muitas coisas para limpar. Eu quero que vocês olhem para quem está com dúvidas, tá? De outros sintomas, útero, candidíase, cistite, ovários policísticos, que eu sei que vários de vocês estão chegando hoje. Olhem no meu canal aqui no YouTube, tá cheio de vídeos de diferentes sintomas, tá? Então, eu tenho certeza. Ah, eu tenho Bartholinite? Tem sobre Bartholinite também, tá? Então, procurem o meu canal do YouTube. Meu canal do YouTube tá, sei lá quantos vídeos, é um monte de vídeo. Então, vocês com certeza vão encontrar sobre as questões de vocês, tá? Não fiquem preocupadas se vocês perderam algum encontro, porque tem aula sobre tudo. Eu faço questão de deixar disponível para vocês, tá? Tem 750 vídeos, gente. 750 vídeos, com certeza tem um vídeo para você aí, tá? E é óbvio, venham para o evento para aprender como fazer limpeza uterina. Porque você vai entender a raiz por trás, mas tem que aprender como limpar, tá bem? Vamos lá. Sim, eu tive um relacionamento abusivo e ainda tenho problemas ginecológicos e psicológicos. Então, quer dizer, venha para a nova era da limpeza uterina. Vou deixar o link tá aí embaixo para vocês entrarem, tá? Que mais? O medo de ser traída. Olha essa pergunta. Essa pergunta é sensacional. O medo de ser traída pode ter a ver com esses vínculos? Obviamente. Ferida da traição e um vínculo com alguém que te traiu. Se você já sofreu uma traição e não fez o divórcio, você ainda tá nessa vibração da ferida da traição e o vínculo com essa pessoa que traiu você. O que que você fica? Desconfiada, você fica completamente paranoica com medo de ser traída. Se você veio de uma família como na minha, tá? Em que houve casos de traição, o pai da mãe, os avós por parte de mãe, teve traição, avós por parte de pai, teve traição. O que que vocês acham que aconteceu na relação dos meus pais? Traição. Aí vou eu, filha pra vida. Não sabia de nada disso. Primeiro namoradinho. Primeiro namoradinho. Primeiro selinho, sabe? Na vida. 12 anos. O que que vocês acham que aconteceu comigo? Ele me traiu. Me traiu, gente. Vocês acreditam? E aí que eu fui entender. Olha o que vinha junto comigo. Olha o padrão ancestral que vinha comigo. E aí, não só o divórcio energético é importante, mas a liberação dos padrões ancestrais doentios. Porque vem com a gente, tá? Olha que forte. Teve uma moça aqui, ó. Foi só uma noite que ela teve a relação, mas ela ficou tão mal que teve até febre depois.
entendeu? Então, essencial o divórcio energético. Com que teve o vínculo mais longo, tanto desse de uma noite também, tá? Estou louca para começar a iniciação. Vocês vão ver como é que vai ser, viu? 2023 não pode ser uma repetição de 2022, gente. Não é possível que a gente esteja tudo aí travada, tudo adoecida, tudo ferrada, entendeu? Porque não tem conhecimento, não é possível, não é possível. E eu acredito de verdade que ninguém tá aqui comigo por acaso, nas lives de aquecimento, que ninguém vai estar no evento por acaso, que nenhuma de vocês se conectou com o meu conteúdo por acaso. É porque vocês precisam acabar com esses vínculos, ó, com esses emaranhamentos tenebrosos que te prendem, que te adoecem, que te prendem ao passado, que te adoecem. Deu, chega de só o futuro ser uma repetição do passado. E como é que a gente faz para mudar o futuro? Eu me liberto do passado. Como é que eu liberto do passado? Eu limpo, eu encerro, eu faço cortes. E é isso que nós fazemos na limpeza uterina com aliada ao divórcio energético, tá? E como é que eu posso fazer? Como é que eu posso fazer a limpeza uterina? Você vai lá no link da minha bio e vai se inscrever no evento gratuito A Nova Era da Limpeza Uterina, porque é lá que eu vou explicar isso, tá? É online, é gratuito, coloca o seu e-mail e entra no grupo do WhatsApp, que é lá que você vai receber todas as aulas, vai concorrer a sorteio, vai ter uma função toda lá. Se eu fosse você, eu não perdia, tá? Cássia, mas assim, e se fui eu que traí? Bom, muitas vezes você sente o quê? Culpa, arrependimento. E isto é um emaranhamento. Então você também tem que fazer, mesmo que você seja a pessoa que traiu. Porque existe um vínculo aí pela culpa, pelo arrependimento da sua parte. Então, mesma coisa, tá? E você fica, gente. O problema é esse, né? O problema é esse dos emaranhamentos sutis e dos vínculos sutis. Você fica vibrando tudo isso, você não enxerga. E você acha que tá livre, entendeu? Você acha que tá, bora pra vida. E aí você só se ferra, só se ferra, só se ferra. E não sabe por quê. Então agora eu estou te falando por que que você se ferra, entendeu? Na sexualidade, nos relacionamentos, na saúde, muitas vezes, porque você está com emaranhamentos, vínculos ocultos com pessoas do passado, que vão ficar sempre te puxando, enquanto você não liberar tudo isso, tá? Vamos lá. Não me apegar mais depois dessas feridas, dessa traição, dessa decepção, pode ter a ver com isso? Com certeza. Você ainda está presa na dor do passado e ela te impede de se abrir para o novo. Porque quando a gente tira o peso das feridas emocionais, quando a gente tira esse peso, a gente se sente realmente disponível para ter alguém. Por que que a gente se fecha para o amor? Por que que a gente se fecha para o relacionamento? E por que que é tão comum? Quem nunca, gente? Eu já vi isso muito na minha vida, gente, na minha família, amigas e tudo mais. Não quero mais saber de ninguém. E aquela mulher fica anos solteira, fechada para as relações. Quem nunca viu isso? Por quê? Porque ela tá cheia de coisas no ventre, ela não tem mais nem libido direito. Tem um monte de problema ginecológico que ela não quer lidar com isso e a sexualidade traria isso para ela à tona, porque ela tá cheia de coisa de ex aí. Então, na verdade, ela tá comprometida com alguém do passado. Vocês estão entendendo? É por isso que é tão comum mulheres simplesmente disserem, ok, como é que é? Aposentei a chuteira, por isso. Porque tá cheio de memória de ex aí no útero. Pode ser de um, mas podem ser de vários. E aí uma hora você diz, desistir. Não, você tá fechada porque você tá com coisa antiga aí
atuando na sua saúde ginecológica, na sua sexualidade e, por consequência, na sua vida. Certo? Ó, eu não conseguia ter relação, eu tinha dores horríveis. Hoje eu entendo por quê. As energias dele eram péssimas. Exatamente. É sobre isso, tá? Se eu não lembrar o nome completo, tem problema? Não, só o nome. Porque você vai, no momento em que você fizer os divórcios, você vai se conectar com a imagem da pessoa, com o nome da pessoa. E tá tudo bem, tá? Vai, relaxa, porque você vai começar pelos mais pesados, os mais difíceis. E esses com certeza você sabe os dados completos. Ó, hoje me veio pensamentos de do ex. E realmente começou a surgir problemas no ventre. Porque, gente, é muito sério, tá? É muito sério. Então, assim, entenda que um dos motivos que provavelmente pode ter adoecido você, são vários motivos, dentre eles a energia dos ex também pode ter te adoecido. E aí, limpeza uterina com divórcio energético. Esse combo é matador, entendeu? Matador. Isso tudo eu vou explicar lá na jornada. Pode ser padrão familiar de traição? No meu caso, tinha. No meu caso, tinha. Além das traições que eu passei, tinha as traições, a ferida de traição que veio da minha ancestralidade. Como foram? Ó, pergunta para você. Como foram os casamentos das mulheres da sua família? A gente sabe que isso aí pega, né? Como é que as mulheres foram nos relacionamentos? Elas foram felizes? Como é que foi a sexualidade das mulheres da minha família? Porque na minha família, todas foram extremamente felizes, tá? E a gente tem que ter essa consciência que, de forma inconsciente, a gente pode estar repetindo esse padrão de infelicidade, o amor cego, que a gente chama. Péssimos isso aqui. Então, também tem que liberar o padrão familiar doentio, e isso a gente também faz na limpeza uterina. Liberação de padrões familiares doentios, tá? Também estou com problemas no ventre por causa desses pensamentos. Ó, minha família, todas solteiras, casamentos fracassados. Então, tem bastante coisa aí nesse feminino que tá ferido, que tá honrando ancestrais, que tem feridas de traição. E por vir dessa família, provavelmente você já passou por relações que você revisitou essas feridas como traição, como abandono, como rejeição. Então você tem bastante coisa aí para liberar, tá? Então, esperando todas vocês urgentemente na nova era da limpeza uterina, tá? Começa semana que vem, na segunda que vem, porque se a gente quiser ter um futuro diferente, a gente tem que encerrar os ciclos do passado. Tenham isso em mente. Tenham isso em mente. Se inscreve lá no meu canal, aí no YouTube, tá? E depois vai lá no meu Instagram, on.cassia, tá? Ativa as notificações do perfil, ativa o sininho também do Instagram, porque todos os dias eu tô postando conteúdo, tô abrindo caixinha de perguntas, tô conversando direto com vocês lá no Instagram. Então, se você quer ter essa conexão mais próxima, vai pro Insta, me segue lá, faz perguntas nas caixinhas, estou sempre respondendo, tá? Ó, só me aparecem homens comprometidos, porque você está comprometida com alguém do passado. Isso é claro sinal de que você está comprometida com alguém em nível inconsciente, tá? Então, assim, há muito trabalho a ser feito? Há bastante. Mas a gente vai fazer juntas. E é pra isso que eu tô aqui, tá? Pra gente juntas resolver essas paradas aí, ok?
Então, aprenderam um pouco mais sobre o divórcio energético e tomaram consciência de que precisa fazer a listinha. Comece sua listinha, porque você sabe muito bem o que travou sua vida, sua sexualidade, sua saúde ginecológica. E se a gente quer recomeçar tudo isso, você precisa fazer os cortes com o passado. Porque se aparecem pessoas indisponíveis para você, você tá indisponível e não tá percebendo. Tá? Espero todas vocês na nova era da limpeza uterina e nos vemos amanhã, porque amanhã tem live de novo. Ok? Beijos a todas e nos falamos.